Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O mercado de ações do Brasil bate recorde, sobe com a condenação por unanimidade do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. A alta da Bolsa de São Paulo foi vista durante todo o dia à medida que os votos condenando Lula eram divulgados. A leitura do mercado financeiro, mais que o sobe e desce da Bolsa, avalia que a eventual inegibilidade de Lula significa a manutenção da recuperação econômica com decisões que privilegiam o crescimento, sem intervenções populistas que levaram recentemente o país à sua maior crise econômica. No Fórum Econômico de Davos, na Suíça, o presidente Temer defende a gestão econômica de seu governo e diz aos investidores que as eleições de outubro não ameaçam a recuperação do país. O Procon divulga um balanço de recalls da indústria automotiva e o principal problema foi a série de defeitos nos airbags. O cenário econômico está no ar. E nós falamos logo na abertura dessa alta recorde hoje do mercado de ações aqui na B3, aqui, sobretudo do principal índice, o Ibovespa. Vamos exatamente acompanhar esse número. O mercado acabou de fechar, fecha às 6 horas da tarde. 83.357 pontos. Isso é um recorde absoluto da Bolsa, uma alta de 3,32%. Falando do Ibovespa especificamente, a alta do Ibovespa vem desde o ano passado, a gente viu uma melhora muito importante, evidentemente que aí olhando para as questões econômicas do país, de recuperação econômica, de medidas de longo prazo para a recuperação do país, depois da crise gigantesca pela qual passamos desde o final de 2014, 2015 e 2016. Mas hoje o Ibovespa, ontem inclusive fechou em baixa porque havia expectativa do julgamento. À medida que os votos foram divulgados, ou seja, o primeiro voto do relator, depois o voto do revisor, extremamente duros condenando, já nessa maioria, o Ibovespa já estava bem acima dos 82 mil pontos. Com essa decisão agora, que terminou um pouquinho antes do mercado fechar, por 3-0, por unanimidade, aí o Ibovespa foi acima dos 83 mil pontos, batendo o seu recorde, e é um recorde exponencial, diga-se de passagem, um recorde extremamente importante. O Ibovespa é uma medida muito clara de quando o investidor olha para o futuro. Quando se tem uma lógica de estabilidade econômica, no caso nosso, inclusive, de recuperação econômica, mas de crescimento gradativo, mesmo que gradativo, mas no longo prazo, você compra ações de empresas, porque as empresas vão ter um mercado consumidor, vão faturar mais e vão, evidentemente, repartir seus lucros, dividendos com quem comprou essas ações. Ou seja, há uma troca muito clara, ou seja, é uma visão de longo prazo. Quando as empresas olham e veem isso um problema, os investidores veem que isso pode não acontecer, dado o cenário político, e essa é a intervenção que a política traz para a economia, deixa de se comprar ações de empresas, aí o Ibovespa cai. O outro ingrediente que mede claramente a insegurança do investidor, quando ele imagina que as coisas podem não dar certo no longo prazo, vão buscar proteção na principal moeda do mundo, que é o dólar. Ou seja, aí as pessoas compram mais dólar para se proteger de problemas econômicos do seu próprio país. No Brasil, isso sempre acontece. Quando o dólar cai, quer dizer que as pessoas estão olhando para o futuro e vendo que não haverá grandes problemas. Ou seja, confiam na recuperação econômica. Quer saber o movimento do dólar hoje? Está ali, olha. Uma queda de 2,43%. R$ 3,16. Isso diz claramente o seguinte: a insegurança está muito baixa hoje, muito pelo contrário, é uma visão de segurança. Comprou-se papéis de empresas e o Ibovespa subiu, de ações negociadas aqui na Bolsa, de empresas, de várias empresas, e não se comprou dólar, vendeu-se dólar porque o ativo, digamos que tem a lógica da insegurança econômica, não é necessário no momento. Essa foi a visão que o mercado financeiro fez e a visão que investidores, não só de mercado financeiro, investidores em ações de empresas que vão crescer se a recuperação econômica persistir, fizeram exatamente da condenação. A questão é muito clara, a análise que faz os investidores é todas as medidas populistas, ou seja, de intervenção na economia, que trazem uma sensação de conforto econômico muito pequena, mas não olham para o crescimento no longo prazo, o eventual afastamento de uma candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva na próxima eleição dão a ideia que outros candidatos com ideia reformista de manutenção econômica podem prosperar. Ou seja, o risco maior que significaria para o mercado uma interrupção da recuperação econômica foi afastado com essa condenação, embora
haja possibilidade de outros questionamentos na justiça por parte da defesa do ex-presidente Lula. E nós, inclusive, já demos informação do mercado, mas vamos conversar agora com a repórter Manuela Castro, que acompanhou o julgamento durante todo o dia em Porto Alegre e nos tem mais detalhes. Manuela, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Olá, boa noite, Piotr, e a todos que nos acompanham. Pois é, foi uma decisão unânime, como você já disse. O que significa essa decisão? Significa que os 3 desembargadores mantiveram a condenação em primeira instância do juiz Sérgio Moro por corrupção e lavagem de dinheiro imputados contra o ex-presidente Lula. Mas a pena aumentou, ou seja, Sérgio Moro havia determinado uma pena de 9 anos e meio de prisão e agora os desembargadores unanimemente decidiram aumentar essa pena para 12 anos e 1 mês de prisão. É importante destacar que o Ministério Público Federal, a acusação, pediu inclusive um aumento ainda maior, porque eles acreditam que o ex-presidente, de acordo com a acusação, teria cometido 3 crimes diferentes de corrupção. Mas na decisão do juiz Sérgio Moro, imputou apenas um crime de corrupção e 1 de lavagem de dinheiro. Então os desembargadores concordaram em ser apenas 1 crime de cada um, mas aumentaram a pena aí em mais 3 anos. Bom, os desembargadores todos basearam suas decisões na informação de que existiam provas, sim, suficientes para tomar a decisão. O desembargador Vitor Laus, por exemplo, argumentou que existem provas documentais e testemunhais suficientes que o deixaram à vontade e tranquilo para tomar a decisão. E o Leandro Paulsen, o desembargador Leandro Paulsen, até comentou um fato muito interessante, que são 71 crimes que foram imputados ao longo do processo contra o ex-presidente Lula, mas eles só acataram, primeiramente o juiz Sérgio Moro, só acatou 2 crimes diferentes e não tantos outros crimes como foram imputados ao longo do caso. Bom, com essa decisão agora, esses 12 anos e 1 mês de prisão não significam que o ex-presidente Lula já vai preso de imediato. Ainda cabe recurso aqui mesmo no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Piotr. Muito obrigado, Manuela. E o presidente Michel Temer discursou nesta quarta-feira no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Temer defendeu a agenda de reformas que está em andamento no país e destacou as principais ações de seu governo. O presidente ressaltou que sua gestão está centrada em 5 palavras-chave: responsabilidade, diálogo, eficiência, racionalidade e abertura. Para o presidente, esses princípios permitiram ao governo lidar com a crise econômica, resgatar a relação com o Congresso Nacional, aumentar a competitividade da economia brasileira, ampliar os investimentos em obras de infraestrutura, além de reforçar a vocação de integração do Brasil com outros países. Dirigindo-se aos investidores, Temer ressaltou que as eleições de 2018 não ameaçam essas conquistas e adiantou que o governo vai prosseguir com a agenda de modernização e simplificação da legislação no país. Acompanhe. Sei eu que muitos estão se perguntando se continuaremos nesse caminho, se nossa jornada não estaria ameaçada pelas eleições que se avizinham no Brasil. Permitam-me dizer-lhes, sem nenhum rodeio e com convicção absoluta, nós completaremos nossa jornada. O Brasil que vai às urnas de outubro sabe que a responsabilidade dá resultados. Traz equilíbrio de contas, crescimento e empregos. Viabiliza políticas sociais. E a febre das moedas virtuais, que levou muita gente a comprar a principal delas, o Bitcoin, arrefeceu nas últimas semanas. Um Bitcoin já chegou a custar mais de $17 mil no final do ano passado, numa valorização exponencial devido à alta procura especulativa de investidores no mundo todo. As recentes quedas do Bitcoin apontam que o efeito bolha já acabou ou os preços estariam apenas se corrigindo. Eu conversei mais cedo com Cláudia Yoshinaga, especialista em finanças e comportamento. Acompanhe. Renato. Cláudia, bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. 23. Nós passamos o ano passado todo falando sobre o Bitcoin e a cada vez que falávamos o Bitcoin subia ainda mais.
na virada do ano ele teve um surto de alta gigantesco e começou a cair. Só para você ter uma ideia, nós preparamos uma tela, você acompanha conosco, olha, vamos dar uma olhadinha no valor do Bitcoin agora. Hoje, exatamente, ó, lá em 19 de julho de 2010, perdão, o Bitcoin abriu com 6 centavos de dólar. Em 24 de janeiro, hoje está custando 11.060 dólares. Tá, se a gente olhar só por isso, uma valorização gigantesca. Mas chegou a mais de 17 mil dólares recentemente, até ter essa queda brusca. O que está acontecendo? As pessoas estão realizando lucro porque foi um mercado especulativo, está tentando ganhar dinheiro agora, ou muita gente que entrou e aí a bolha está explodindo? Acho que tem essa ideia de muita gente ter entrado, especialmente no ano passado, buscando investimentos e rendimentos como um ativo especulativo, né? Puxa, cada dia esse tal de Bitcoin tá com o preço subindo cada vez mais, eu vou entrar nesse negócio e surfar nessa onda, né? Sem dúvida nenhuma, a partir do momento que esse preço de Bitcoin começou a atingir patamares muito elevados, 17 mil dólares, né? Muita gente começou a se questionar se a gente não está falando de uma bolha. Uma bolha, exatamente. Uma série de analogias com as bolhas das tulipas da internet, enfim, né? Diversas comparações do ponto de vista de valorização. Até de correntes se falou em algum momento, não foi? Dessas correntes financeiras, não é? Existiram, né, algumas notícias de fato de pessoas relacionadas a esquemas de investimentos piramidais. Pirâmide, tal, corrente, né? enfim. Então existe fraude e também, né, na verdade, todo tipo de investimento que chama muita atenção e ataca um pouco, né, aquele instinto ganancioso das pessoas, também leva a iniciativas ruins de pessoas buscando esquemas fraudulentos desse tipo também. Mas a ideia de essa moeda ter valorizado tanto fez com que muita gente entrasse nesse mercado e, obviamente, oferta e demanda, muita gente buscando esse Bitcoin, esse preço subiu pra caramba, né? E aí, a partir do momento que isso começou a subir absurdamente, muita gente começou a se perguntar, mas será que isso tem sentido? Será que eu tenho confiança de que essa moeda vai ser, de fato, amplamente utilizada para fazer transações entre partes, que era a ideia original do Bitcoin quando ele foi lançado, né? De ser uma moeda alternativa, era essa a ideia original, Isso, né? A ideia original era ser uma forma de um meio de pagamento. Puxa, hoje em dia, para você fazer uma compra, você usa o seu cartão de crédito, vai passar na loja, né? E aí, na verdade, o seu dinheiro vai transitar por uma instituição financeira que vai tirar da sua conta no limite e depois pagar na conta corrente do lojista, né? A ideia de Bitcoin é tirar esse intermediário, né? Então, as transações nesse sentido acontecerem de maneira direta, você mandando dinheiro para o lojista, para qualquer outra parte, e que a validação não dependesse de uma instituição financeira, né? A validação depende do próprio sistema. Essa é a proposta, né? De ser um jeito de você fazer transações entre pessoas de maneira mais eficiente, sem uma intermediação. Cláudia, vamos falar, eu quero falar do comportamento, mas só para tentar entender o porquê que caiu tanto o valor do Bitcoin do ano passado para cá, aliás, do começo desse ano, que foi quando começou a ter um tombo maior. No ano passado, nós não tivemos manifestações duras de Banco Central do mundo inteiro. Era sempre a coisa, olha, tome cuidado, era mais como se, em inglês, um advisor, ou seja, um conselheiro ali, olha, tome cuidado, é uma questão de relação de confiança, isso não tem lastro. No começo desse ano, só para pegar o caso brasileiro, o Banco Central emitiu um comunicado extremamente duro, que aquilo não tinha lastro nenhuma, que não tinha nenhuma garantia, inclusive bancos fechando conta, sobretudo de quem operava com Bitcoin, ou seja, agora nós tivemos um ataque do outro lado, do lado, digamos, convencional, administrável. Isso aí pode ter provocado essa queda do valor também? É uma briga de, digamos, o independente contra o institucionalizado? Em parte, sim, né? Se a gente for retomando um pouco a história de que Bitcoin, em princípio, quer que as pessoas façam transações sem o intermediário. Eliminando o intermediário. Eliminando o intermediário, sem dúvida nenhuma, é uma briga. Que é um liberalismo ao extremo, inclusive, diga-se de passagem, né? Nesse é uma lógica liberal. Sim, é você desintermediar, né? Sem dúvida nenhuma, isso, de fato, pode criar uma série de
problemas aí, inclusive, de posicionamento de bancos centrais, porque a gente está falando assim, como é que Banco Central pode regular um negócio que, em princípio, vende que não temos uma instituição financeira por trás. Então, é um negócio bastante complicado. O que eu acho que vale como alerta, especialmente feito pelos órgãos reguladores e os bancos centrais, inclusive, é a ideia de que é um ativo bastante volátil. O risco é bastante alto, né? Risco para o lado bom e para o lado ruim, né? Assim como você apresentou no início do programa, essa valorização, enfim, de meros 6 centavos chegou a bater 17 mil dólares, agora está em 11, né? Então, obviamente, é uma valorização bastante considerável, mas também, nessa valorização, também a gente tem bastante quedas consideráveis. Porque né? são acentuadas as quedas. Uma coisa é você ficar variando em unidades, por exemplo, subiu 2 ou 3 dólares, baixou 5 agora, sobe 7 amanhã. Tá, ainda assim, nós estamos falando de valores altos, se a gente comparar com o dólar, por exemplo, né? O dólar está subindo na casa de centavos, cai na casa de centavos, nós temos uma certa estabilidade do dólar. Movimentos maiores levam 12 meses para sair de 3,10 para chegar a 3,23, mas nós estamos falando de 13 centavos só. Estamos falando de uma massa de pessoas muito grande negociando bitcoins, né? E aí a gente está falando só no caso brasileiro, a gente tem 1 milhão de brasileiros que investiram em Bitcoin. Eu acredito que esse número, o grande problema é que a validação, de fato, desse número é bastante complicada. Bom, né? Também. Tem isso, mas são números que vêm dessas principais casas que negociam essas bolsas de bitcoins. Né? Que eu saiba, acho que normalmente eles associam isso à quantidade de cadastros, que não necessariamente são investidores ativos. Né? Mas estamos falando de uma massa muito grande. Já de Brasil estamos falando, pelo menos em cadastro, em 1 milhão de cadastros, é muito mais do que cadastrados na Bolsa de Valores de São Paulo. Né? Então a gente está falando de quantidade, e aí estamos falando de um ativo que é negociado no mundo inteiro 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Então estamos falando de um ativo que é muita gente negociando. Então, talvez, sem dúvida nenhuma, muita gente entrando, muita gente saindo, muita gente querendo, faz com que esse preço suba muito rápido. Muita gente realizando ganhos faz com que esse preço caia de maneira bastante considerável. Vamos falar do comportamento, então. É uma das suas especialidades, uma das suas áreas de especialidade. Por que muita gente não tomou essa decisão quando o Bitcoin chegou a 11 mil? Se comprou a 4 mil em maio, já estava a 11 mil no final do ano, já não era o momento de realizar lucro. Realizar lucro é uma expressão que é vender aquele ativo, que você já teve um ganho gigantesco. De 4 mil dólares no Bitcoin para 11 mil, nós estamos falando de uma valorização muito superior a 100%, o que em poucos meses, nada dá 100% assim no segmento produtivo. Não é fácil esse tipo de ganho. Por que as pessoas demoram a sair? É a ambição, é a cobiça, é o exagero, é o pecado capital, algum dos pecados capitais? Sem dúvida nenhuma, o grande problema é que, no final das contas, nós, como investidores, somos muito influenciados por emoções. Né? E por isso até que uma das coisas que se discute do ponto de vista de planejamento financeiro é que as pessoas deveriam definir metas de ganhos máximos a serem realizados, assim como perdas máximas aceitáveis, fora da mesa de operação. Né? Na verdade, no momento de cálculo frio. Mesmo, ou seja, né? Chegou naquele valor baixo, sai daquele negócio. Isso. Atingiu aquele máximo, realiza lucro também. Isso, a ideia de você realizar essas metas e definir essas metas fora, né, antes da emoção. Por quê? Porque quando a gente vai falar assim, puxa, começou em 4 mil, tá em 11 mil, já não tá bom? O grande problema é que, se a gente for analisar do ponto de vista de rentabilidade nesse período, estamos falando de uma valorização enorme. O grande problema é que, se você for perguntar para a pessoa que investiu a 4 mil reais, se a 11 ela quer realizar naquele dia, quase naquele momento, 200% de valorização. De valorização, ela vai falar assim, olha, eu acho que ainda vai subir um pouco mais. Né? E essa é a parte que a emoção pode ter impactos bastante ruins até, né, do ponto de vista de realização de ganhos e, em muitos mais casos, talvez até na realização de perdas. As pessoas deveriam, em princípio, ao investir, seja em bitcoins, na bolsa ou em qualquer outro ativo, definir qual é o nível máximo de perda que eu vou aceitar nesse investimento. Entendi. Desvalorizou 10%, então imagina que eu tenha definido que eu aceito uma perda máxima de 10%. Tá. Puxa, caiu 10%, independente se eu acho que vai voltar ou não, eu deveria sair. Né? Foi isso que eu pensei na hora que eu estava com a cabeça fria e fiz as contas do quanto eu acho que é razoável. Né? Isso deveria valer para os ganhos também.
grande problema é que na hora da emoção as pessoas acham que, né, se está subindo, que ainda vai subir um pouquinho mais, se está caindo, não, eu acho que vai recuperar e eu não vou perder tanto. Né? Então eu acho que essa ideia de tentar definir esses limites, tanto para realizar ganhos quanto para realizar as perdas, fora da emoção, antes até de, né, chegar essa onda e você já ficar com as opiniões um pouco confusas, você acha que vai valorizar mais, se 11 mil tá bom ou tá na hora de realizar, né? A ideia de definir essas metas antes. Perfeito. Cláudia, obrigadíssimo pela gentileza. Eu que agradeço. Voltaremos a falar ainda de moedas virtuais, seguramente. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E o Procon São Paulo fez um balanço dos muitos recalls de automóveis em 2017. O principal problema foi nos airbags. A gente fala disso logo depois e também os ajustes aqui dos números finais do Ibovespa. E os micro e pequenos empresários do varejo e do setor de serviços terminaram 2017 otimistas. A demanda por investimentos cresceu em dezembro e atingiu a maior pontuação da série histórica, segundo o Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. A Vanessa Casalini tem as informações e conversa conosco diretamente da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. Apesar dessa alta, a quantidade de empresários com a intenção de investir ainda permanece baixa. Em dezembro, o indicador de propensão a investimento no próprio negócio ficou em 35 pontos, acima da marca registrada no mesmo mês de 2016, que foi de 26 pontos, e superior também ao patamar de novembro, quando tinha ficado em 31. Esse resultado de dezembro é o maior da série histórica, iniciada em maio de 2015. Mas, por outro lado, a quantidade de empresários que pretende investir ainda permanece baixa, 29%, praticamente o mesmo nível de novembro. Já o número de indecisos cresceu, passou de 6% para 15%, e o número daqueles que descartam investir caiu, mais de 10 pontos percentuais. Entre os que pretendem investir, a maioria é motivada por um aumento nas vendas, adaptação da empresa a novas tecnologias ou pela necessidade de suprir uma demanda mais alta. Mais da metade pretende usar capital próprio, mas a intenção de contratar crédito também subiu, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. O Procon São Paulo convocou os proprietários das motocicletas Triumph, dos quadriciclos Outlander e dos veículos Mercedes-Benz, modelos A, B, C e CLA, para a substituição de peças e equipamentos defeituosos. O Procon, na verdade, divulgou o recall das montadoras, né? E no site do Procon estão os detalhes de cada chamamento e como os proprietários devem proceder. O Procon também divulgou um balanço dos recalls realizados no país no ano passado. Nós divulgamos vários aqui. E os airbags lideram o ranking, ou seja, problema em airbag. Vamos ver os detalhes aí, nós preparamos, está ali, olha. Foram 1.965.253 veículos, quase 2 milhões de veículos chamados para recalls. 846 mil, pouco mais disso, com problemas de airbags. Foram 128 campanhas, ou seja, recalls, e 35 delas exclusivamente para airbags. Vamos dar uma olhadinha ali nos números. As montadoras que lideram, Mercedes-Benz, Fiat e Ford, foram as que mais chamaram para fazer recalls. Mas quando a gente faz uma outra análise de tanto de carros afetados, a Toyota é a líder, sobretudo pelo problema do airbag, que teve um problema mundial, né? 573 mil automóveis da Toyota tiveram que passar de vários modelos por recalls, e a Fiat vem logo a seguir com 423. Isso indica também o tamanho das empresas, o quanto elas conseguem vender de unidades de carros. Agora tem um outro dado ali que chama bastante atenção. Vamos dar uma olhadinha, que é justamente sobre menos da metade dos consumidores chamados, 48%, é a outra tela. Está ali, 48% dos consumidores realizaram recall das 977 campanhas desde 2002, ou seja, o próprio consumidor. O problema maior é da fábrica, que entrega um carro ruim, mas uma vez que o carro esteja com defeito e a fábrica assume o defeito, inclusive para trocar o equipamento, é o consumidor que invariavelmente vai ter de ir até a fábrica, até a montadora, na verdade até a concessionária, para justamente fazer o conserto e se proteger, porque nós estamos falando de itens de segurança. Bom, logo na abertura do programa, dada a condenação do presidente Lula, nós temos a repercussão no mercado financeiro, o Ibovespa subiu bastante, o dólar caiu bastante também,
mas a gente logo na abertura do programa, o mercado fechou às 6 horas, só que há ajustes que são feitos logo depois, e os números mudaram, o Ibovespa subiu um pouquinho mais, vamos dar uma olhadinha agora nos números finais do Ibovespa, tá ali, 83.680 pontos, a alta foi bem maior, de 3,72 pontos, esse Ibovespa de hoje, muito disso vem da condenação do ex-presidente Lula lá em Porto Alegre. O dólar já tinha fechado, a gente pode repetir o número do dólar também. O dólar já tinha fechado às 5 horas da tarde, exatamente esse o valor, R$ 3,16 a R$ 2,43 de queda. O cenário econômico termina aqui, daqui a pouco os corredores do poder, você vai continuar acompanhando essa cobertura sobre a condenação do ex-presidente Lula por unanimidade no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, foram 3-0, os 3 desembargadores votaram pela manutenção da condenação do presidente Lula, a defesa fazia um recurso reclamando da condenação em primeira instância do juiz Sérgio Moro, a condenação foi mantida também em segunda instância. Obrigado pela sua companhia, pela audiência, boa noite a você, até amanhã.